As possíveis complicações do diabetes podem afetar a qualidade de vida da pessoa com diabetes e aumentar o risco de morte. No diabetes, há um aumento da glicose no sangue, ou seja, a hiperglicemia, devido às alterações na ação da insulina. Por isso, a pessoa com diabetes corre o risco de desenvolver vários problemas de saúde que chamamos de complicações crônicas e agudas do diabetes. As complicações do diabetes dependem do controle glicêmico inadequado da doença, associado a outros fatores de risco. Quanto mais descontrolada a glicemia estiver, devido ao estilo de vida inadequado, maiores serão as consequências. Vamos começar explicando as complicações crônicas, ou seja, os problemas que se desenvolvem ao longo dos anos quando a doença ainda não está controlada. A hiperglicemia poderá causar danos graves nos vasos sanguíneos, nos nervos e em diferentes órgãos, levando às complicações micro e macrovasculares do diabetes. Vamos citar algumas delas. Problema de visão, como a retinopatia diabética, glaucoma e catarata. A nefropatia, que pode levar à insuficiência renal e necessidade de hemodiálise. A neuropatia periférica, que afeta os nervos, podendo causar dores no corpo, sensação de queimação e formigamento e outras sensações desagradáveis. Alterações no cérebro, que podem levar ao AVC, derrame. Infecções na boca, doença periodontal e sangramento gengival que comprometem a condição sistêmica da pessoa com diabetes. Alterações na circulação sanguínea e coração que podem gerar a hipertensão arterial, que é a pressão alta e o infarto. E problemas nas extremidades, como infecções frequentes, dificuldade de cicatrização por falta de circulação adequada do sangue, como ocorre no pé diabético, podendo levar a amputações. Vamos explicar agora as complicações agudas do diabetes. Aquelas que requerem tratamento imediato, ou seja, precisam ser resolvidas rapidamente. São elas: a crise hiperglicêmica e a crise hipoglicêmica. A crise hiperglicêmica é quando a glicemia aumenta muito, com valores acima de 400 a 600. O descontrole na glicemia pode ocorrer quando a pessoa com diabetes não segue o tratamento. Pode ser provocado por uma doença associada, por exemplo, como a gripe, após cirurgia ou estresse emocional que o doente tenha passado no seu dia a dia. A pessoa na crise hiperglicêmica pode apresentar diferentes sintomas, como dor na barriga, enjoo, sonolência, visão embaralhada, respiração alterada, confusão mental e outros. E deve ser encaminhado para tratamento hospitalar. Já a crise hipoglicêmica é quando ocorre a diminuição dos níveis de glicose no sangue para valores abaixo de 60 mg/dl. É mais comum nas pessoas com diabetes tipo 1 ou naquelas com diabetes tipo 2 que fazem o uso de insulina, sendo mais frequente e mais grave entre os idosos. Geralmente ocorre quando essas pessoas ficam muito tempo sem comer, por exemplo, ao deixar de fazer uma refeição ou fazer um jejum antes de exames, durante o sono noturno, durante ou após uma atividade física intensa, quando a pessoa administra uma dose maior de insulina do que necessário, ou após o consumo excessivo de bebida alcoólica. A pessoa em hipoglicemia pode apresentar desde sintomas mais leves e moderados, como sentir fome, enjoo, mal-estar, tontura, fraqueza, cansaço, sonolência, dor de cabeça, visão embaçada, formigamento ou dormências nos lábios e na língua, palidez, suores e calafrios, tremores, palpitação e taquicardia, pesadelos e choro durante o sono, até sintomas mais graves, como mudanças de comportamento, nervosismo, raiva, tristeza, confusão mental, delírio, convulsões, desmaio
ou coma pela falta de glicose no cérebro. O tratamento vai depender da gravidade da hipoglicemia. Quando há leve e moderada, poderá ser feito pela própria pessoa, com diabetes ou com a ajuda de um parente. Deve-se comer ou beber algum alimento que contém açúcar, como meio copo de suco, uma colher de açúcar diluída em água ou 2 balas, e acompanhar a glicemia depois. Nos casos mais graves, a pessoa com diabetes tem que ser levada para tratamento hospitalar, para administração de glicose. É importante identificar os sintomas e sinais dessas crises para que as pessoas com diabetes e seus familiares saibam tratá-los rapidamente, evitando complicações. Depois de tudo que falamos, vale lembrar que se os hábitos de vida inadequados não forem eliminados e a hiperglicemia permanecer, os riscos de complicações agudas ou crônicas aumentam, podendo levar à cegueira, à amputação de pés e pernas, ao infarto, derrame e até causar a morte. Você não quer que isso aconteça, não é? Então, para evitar todas essas complicações, é preciso mudança de hábitos para que você consiga manter a glicemia normal. Mas falaremos sobre isso em outro vídeo. Resumindo, a hiperglicemia causa sintomas, complicações, além de aumentar o risco de morte nas pessoas com diabetes. Por isso, o diabetes precisa estar controlado. Há necessidade de aumentar os níveis de alfabetização quanto ao diabetes, buscando o controle da glicemia através de adoção de um estilo de vida saudável, uso adequado da medicação, prescrita pelo médico, realização de exames periódicos e acompanhamento multidisciplinar.